No Rio para discutir a intervenção federal na segurança e anuncia a criação do novo Ministério da Segurança Pública. A cidade tem novos episódios de violência. O Comando Militar do Leste diz que a fase atual ainda é de planejamento. O decreto da intervenção vai ser votado no Congresso na semana que vem. Nossos repórteres vão à fronteira com a Venezuela. E mostram que nada mudou com a decretação de emergência social em Roraima por causa da onda de imigrantes que fogem da crise no país vizinho. Novos depoimentos de ex-executivos de duas empreiteiras citam pagamento de propina ao PSDB por obras em São Paulo. No México, 14 pessoas morrem na queda de um helicóptero que levava autoridades à região atingida por um terremoto. O presidente Michel Temer esteve hoje no Rio para a primeira reunião sobre a intervenção federal na segurança do Estado. Na chegada ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, Michel Temer foi recebido pelo governador Luiz Fernando Pezão e pelo prefeito Marcelo Crivella. Foi a primeira aparição do prefeito na cidade depois da viagem que ele fez para a Europa durante o Carnaval. Crivella não presenciou as cenas de violência registradas nos últimos dias e ainda não estava no Rio quando foi decretada a intervenção federal na segurança. O encontro, em pleno sábado, trouxe várias autoridades de Brasília para o Rio. Ministros e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participaram da reunião. Além de deputados estaduais, representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do interventor, General Braga Neto. Esta intervenção é uma intervenção indispensável, necessária, seria feita de qualquer maneira e esperamos, naturalmente, que ao longo do tempo ela possa dar resultados extremamente positivos. Os resultados positivos que aqui se verificarem terão efeito em todo o país. A intervenção funciona assim. O general Braga Neto se torna a autoridade máxima no Estado na segurança, uma espécie de governador só dessa área. Nas outras áreas, quem continua mandando é o governador. Eles têm o mesmo nível de autoridade, cada um com as suas atribuições. Serão 10 meses de convivência até o dia 31 de dezembro. Não relutei e não relutarei. Vou fazer todos os esforços que forem possíveis para nós apoiarmos o que nós estamos tendo aqui. General Braga Neto terá todo o nosso apoio. Ao contrário das expectativas, a reunião terminou sem o anúncio das medidas práticas que o interventor, General Braga Neto, pretende tomar a partir de agora. Segundo o Comando Militar do Leste, a fase ainda é de planejamento. O general Braga Neto não falou com os jornalistas. No fim do encontro, o presidente fez um rápido pronunciamento. Não deu detalhes do que foi discutido, mas anunciou a criação de uma nova pasta, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O novo ministério assume o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e da Secretaria de Segurança Pública, que hoje estão subordinados ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça continua responsável por desenvolver políticas preventivas de combate às drogas e programas de recuperação de ativos no exterior, cuidar de estrangeiros e refugiados, da defesa do consumidor e combater os cartéis. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada Estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país. Este é um anúncio que agora, acho que pela primeira vez, estou fazendo publicamente. Tanques e tropas do Exército voltaram a aparecer nas ruas do Rio hoje, mas esse reforço ainda não foi um resultado da intervenção federal. A presença de blindados e soldados era pela vinda do presidente Michel Temer à cidade. Também havia mais policiais na rua, mas segundo a Polícia Militar, o reforço já estava programado por causa dos blocos de carnaval e do desfile das escolas campeãs. Na prática, a intervenção federal só começa depois que o Congresso votar a medida na próxima semana. Por enquanto, prevalece a garantia da lei e da ordem, que desde julho autorizou as Forças Armadas a trabalhar com a polícia no combate ao crime aqui no Rio. Hoje, o Rio registrou mais violência. Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio na Tijuca. Também na Zona Norte, este caminhão foi saqueado. Ainda de madrugada, bandidos explodiram este banco na Baixada Fluminense. Rotina que amedronta moradores e turistas.
esse final de semana nós estávamos com 100 pessoas para vir para cá. De 100 chegaram a 8. Qual o motivo? Violência, arrastão, mortes. É horrível, é terror, cara. É medo. A gente vive só com medo. Medo o tempo todo. A expectativa do governo federal é aprovar o decreto da intervenção na área de segurança do Rio até terça-feira na Câmara e no Senado. A deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, vai ser a relatora do decreto de intervenção. A escolha foi do presidente da Câmara, que disse que se os deputados comparecerem à sessão, o decreto pode ser aprovado já na segunda-feira à noite. Se tiver quórum, né? Nós estamos trabalhando para mobilizar, já que é uma questão urgente e a nossa obrigação é que entre segunda e terça-feira o Congresso, a Câmara primeiro e depois o Senado já tenham terminado essa votação. A sessão começa com a leitura do relatório, depois vem a discussão. Pelo menos 3 deputados podem votar a favor do decreto e 3 contra, cada um por 3 minutos. Encerrado o debate, tem início a votação, que vai ser aberta. Para ser aprovado, o decreto precisa receber a maioria simples dos votos. Aprovado na Câmara, o decreto segue para votação no Senado, onde, para ser validado, também precisa de maioria simples. O relator será escolhido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que já informou que vai optar por um parlamentar favorável à intervenção. No entendimento de técnicos do Congresso, os parlamentares não poderão acrescentar ou retirar pontos do texto, porque a decretação de intervenção federal é competência do presidente da República. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai consultar a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, sobre a tramitação de emendas constitucionais. A de maior interesse do governo, a da reforma da Previdência, teve que ser retirada da pauta da Câmara por causa da intervenção federal no Rio. A Constituição não pode sofrer alterações durante a vigência desse decreto. Maia disse que entende que é possível votar propostas de emendas, mas não promulgá-las, mas que vai decidir o que fazer em diálogo com o STF. Há pelo menos 3 décadas, a população do Rio de Janeiro convive com a violência, ouve promessas e espera por uma solução. Há mais de 30 anos, em julho de 1986, uma pesquisa perguntou à população do Rio quais os problemas deveriam receber mais atenção do governo. A violência ficou em primeiro lugar. Ano após ano, as autoridades sempre reconheceram que a situação era grave. Rocinha, 1988. Essa imagem foi o anúncio de Dias Difíceis. Salva de tiros para homenagear um bandido morto. A arma usada, um fuzil, até então era pouco conhecida. O tráfico de drogas se espalhava pelas comunidades do Rio. Atuar no sentido de combater o crime e a violência pelas suas manifestações atuais, que está aí levando a insegurança a todos, mas também, simultaneamente, cuidar das suas causas, porque senão será uma guerra perdida. Nós temos que ir às suas raízes e às suas causas. Grupos de extermínio formados por policiais e ex-policiais agiam principalmente na Baixada Fluminense. O crime organizado, ele está muito bem armado, com fixação muito forte em função de alguns anos da mais absoluta cumplicidade com as autoridades. Essa cumplicidade está rompida, como eu disse antes, digo agora, custe o que custar. Nós não vamos permitir que o crime organizado imponha seus padrões e seus costumes à população do Rio de Janeiro. Os bandidos começaram a atirar com fuzil bem antes do que a polícia. E os governantes entenderam que o fuzil do tráfico deveria ser combatido com o fuzil da polícia. A PM começou a usar esse armamento nos anos de 1990. Na época, o Estado fez uma parceria com o governo federal para tentar reduzir principalmente o número de sequestros com a ajuda das Forças Armadas. O trabalho chegou ao fim. E os bandidos organizavam comboios para roubar carros, para transportar armas e drogas. Cria-se uma nova sociedade dentro da sociedade, com nova escala de valor, com nova disciplina. Quer dizer, você tem razão. História é essa do traficante determinar que não abram as lojas porque um bandido deles foi morto. Quer dizer, essas coisas realmente agridem a ordem social desejável para a sociedade formal nossa. Nos anos 2000, bandidos atacavam postos de policiamento e os bondes do tráfico continuavam aterrorizando a vida do carioca.
A maior chacina da história do estado deixou 29 mortos. Policiais foram acusados do crime. O Rio, que já tinha 3 facções criminosas, viu o avanço das milícias. Você vai sentir uma mudança de conceito, né? O policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Até então só se apagou incêndio. Hoje o que nós estamos mais uma vez fazendo é criando ações emergenciais para combater uma situação que está ainda localizada. E nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido. 3 governadores e nenhuma solução. Em 2008, uma nova política de segurança pública foi criada no estado, as unidades de polícia pacificadora. As pessoas que estão trabalhando aqui, fazerem disso aqui um grande laboratório. O Dona Marta será um caso exemplar para que possa ser reproduzido. Então, é passo a passo, de maneira responsável, sem oba-oba e com muita seriedade. Os índices de criminalidade diminuíram, mas a partir de 2013 começou uma nova escalada da violência. O que me preocupa muito é o tráfico voltar, tentar voltar. E o que preciso for para fazer, né, como nós fizemos lá, prendemos os bandidos, aprendemos armamento, a gente vai continuar a fazer. É um enfrentamento muito duro, mas a gente tem priorizado a segurança pública. O tráfico voltou, o dinheiro acabou. 30 anos não foram suficientes para se encontrar soluções. Os repórteres José Roberto Burnier e o Rogério Rocha foram até a fronteira do Brasil com a Venezuela. Todos os dias, 800 venezuelanos buscam refúgio aqui no Brasil. Nem bem o posto da Polícia Federal abriu e centenas de venezuelanos já formavam a fila. Quanto contasse até a hora? 299. Carmen migrou para cá há 3 anos. Por que está aqui, pergunto? Porque preciso de trabalho no Brasil para ajudar minha família. Porque não há comida na Venezuela, não há nada. O Programa de Assistência Emergencial aos Imigrantes, anunciado essa semana pelo presidente Temer, prevê uma série de medidas de proteção social nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Mas na pequena Pacaraima, os venezuelanos dormem na rua, em qualquer lugar que os proteja, ao menos da chuva e do sol. Alguns tentam arrumar emprego no município, mas a maioria vai para Boa Vista. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, alguns imigrantes fazem câmbio paralelo entre o real e o bolívar, a moeda venezuelana. É uma atividade ilegal, clandestina, mas não há qualquer fiscalização. Os cambistas agem livremente. Eu conversei com um agente da Polícia Federal que não pode ser identificado e também não tem autorização para gravar entrevista. Ele me disse que, apesar de o presidente Temer ter decretado estado de calamidade social no estado de Roraima, por enquanto, nada mudou no controle aqui da fronteira. 30 militares da Força Nacional de Segurança já estão há 1 semana em Pacaraima, mas até agora não começaram a atuar. O governo federal afirmou que o decreto de situação de emergência social não fecha a fronteira com a Venezuela, mas disponibiliza recursos para ajudar Roraima. Diz ainda que a Polícia Rodoviária Federal e o Exército já dobraram o efetivo no estado e que na segunda-feira mais servidores da Polícia Federal chegarão a Pacaraima. 54 cidades do estado de São Paulo fizeram hoje um mutirão de vacinação contra a febre amarela. A procura foi abaixo do esperado na capital paulista, onde falta vacinar mais da metade da população que vive em áreas de risco. 3 novas mortes foram confirmadas. As vítimas pegaram a doença na Zona Norte e nenhuma delas tinha tomado a vacina. Você vai ver a seguir o fim do horário de verão. 10 estados e o Distrito Federal vão ganhar 1 hora a mais. É que o horário de verão chega ao fim à meia-noite. Todo
Todo ano é assim. A gente tem um horário, por que a gente tem que fazer outro horário que é chato? Ter mais tempo para aproveitar um dia é perfeito. É sempre essa história de amor e ódio, que está mais uma vez chegando ao fim, no centro-oeste, sudeste e sul do país. Daqui a pouco, à meia-noite, os moradores dessas regiões têm que atrasar os relógios em 1 hora. Dá para aproveitar mais na balada e tal, né? Nesses 4 meses, uma redução de 0,5% no consumo. Só que o valor economizado vem caindo de 2013 para cá. É que as pessoas vêm mudando de hábitos. O pico de consumo de energia no verão passou a ser no início da tarde, por causa do grande uso de ar-condicionado. E não mais à noite. Chegar em casa ainda com claridade já não faz tanta diferença assim. Técnicos do governo chegaram a sugerir o fim do horário de verão, mas com os reservatórios vazios, a conclusão foi a de que qualquer redução no consumo pode ajudar o sistema elétrico. E o próximo horário de verão já tem data marcada, 4 de novembro, e vai ser 15 dias mais curto por causa das eleições. Vamos falar agora de previsão do tempo, hora de conversar com o Tiago Scheuer em São Paulo. Muito boa noite, Tiago. Na região Nordeste a chuva não para, né? Tem alguma previsão de mudança? Pois é, né, Juliana? Situação crítica por lá. Boa noite para você, pro Heraldo e para todo mundo que acompanha a gente. Essa chuva ela só deve dar um tempo lá pro meio da semana que vem. Amanhã ainda vai continuar chovendo bastante no Nordeste, em parte do Norte. Tem um sistema ali deixando as nuvens de chuva estacionadas. Tanto é que já choveu acima da média. Você vê aqui, ó, Minas Gerais também, Nordeste e Norte, onde você vê em azul. Isso contando 1º de fevereiro até ontem. Em compensação, na metade sul do Brasil, onde você vê mais em laranja, choveu abaixo da média nesse período. Por exemplo, olha só, Porto Alegre e São Paulo, abaixo da média. São Paulo é um caso aqui, ó, bem abaixo, só 15 milímetros, quando a média para esse mês, 222. Vitória e Rio Branco, aí sim, já passaram bem da média para o mês. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, você vai ver o próximo, os rios, né? O que acontece? Tanta chuva assim, na metade, né, lá norte do Brasil, você vê aqui, ó, o rio, por exemplo, o Rio Acre, tá quase aí no nível de inundação, assim como o Rio Madeira, que fica lá pertinho de Porto Velho também. E aí você vai ver que tem muita chuva prevista ainda para amanhã, isso pelo Brasil inteiro, né? Dá só uma olhada aqui, tudo azul no nosso mapa, isso é chuva acumulada, tem pontos em roxo, como Mato Grosso do Sul, pegando aqui parte do Nordeste e do Norte, isso aqui é bastante chuva, muito por causa dessa escadinha. Isso aqui é a zona de convergência intertropical, deixa essas nuvens, como eu falei, acumuladas aqui e provoca bastante chuva entre o Nordeste e o Norte. Aí o sol vai tirar folga amanhã em 3 capitais do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa e Recife também, com temperaturas não muito altas e chuva. Agora em Parazinho, no Rio Grande do Norte, o sol até vai aparecer, máxima de 29. Em Jaicós, lá no Piauí, chove, mas a máxima chega aos 33. E em Ferreira Gomes, do Amapá, máxima de 30, também com aquela chuva para dar uma refrescada, Juliana. Ô Tiago, agora onde o tempo fica firme no domingo? Então, hoje está bem econômico, viu, Juliana? Já adianto para vocês. Tempo firme restrito, você vê aqui, ó, aquele tempo, né, aqui entre o interior da Bahia e também o centro-norte de Minas, e entre o litoral e sul do Rio Grande do Sul e o litoral catarinense, aquele tempo bom para colocar a roupa no varal, ou quem sabe aproveitar uma praia, como em Floripa, né? Em Floripa vai dar praia amanhã, viu? Tempo firme 29. Aqui em São Paulo o dia começa com o sol, à tarde deve vir essa chuva, 28 graus, mas em pontos isolados, assim como em Goiânia, com máxima de 32 graus. Tempo firme o dia todo amanhã, também dá para curtir praia. Lá em Torres, no Rio Grande do Sul, máxima de 30, Jaíba em Minas, 30 graus, Novo Horizonte na Bahia, 31, se vira nos 30, assim como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem Domingão do Calorão amanhã, 34 graus, pode chover, mas é uma chuva em pontos mais isolados, um dia perfeito para curtir uma praia até onde der. Juliana, Heraldo, bom fim de semana para vocês, bom domingo para todo mundo. Ótimo domingo para você, Tiago. Daqui a pouco, ex-executivos de 2 empreiteiras dizem à Polícia Federal que pagaram propina por obras em São Paulo e que o dinheiro foi para campanhas do PSDB. Caminhoneiros presos na maior apreensão de cigarros contrabandeados do ano voltam para as ruas e são pegos pelo mesmo crime.
De ex-executivos das construtoras OAS e Andrade Gutierrez, a Polícia Federal, citam pagamentos de propina em obras de São Paulo para a campanha do PSDB. Os depoimentos foram prestados no inquérito que investiga o senador José Serra, com base na delação premiada da Odebrecht. O jornal O Estado de São Paulo mostra que ex-executivos da OAS e da Andrade Gutierrez disseram que pagaram propina por contratos do Rodoanel para a campanha do tucano José Serra para o governo do Estado de São Paulo em 2006. A TV Globo também teve acesso aos novos depoimentos que chegaram em janeiro ao inquérito que está no Supremo Tribunal Federal contra o atual senador. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O ex-diretor da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, e o ex-presidente da Andrade Gutierrez Engenharia, Flávio Davi Barra, disseram que as empreiteiras criaram um grupo de trabalho que ajudou a elaborar o edital do Rodoanel Sul. As obras foram divididas em 5 lotes liderados por consórcios de empreiteiras: Andrade Gutierrez, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão e Camargo Correia. No depoimento em agosto de 2017, o ex-executivo da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, disse que os representantes das empresas foram informados pela Andrade Gutierrez que seria necessário realizar o pagamento de aproximadamente 30 milhões de reais para o então secretário de Transportes do Estado, Dario Reis Lopes. Esses 30 milhões seriam para o caixa de campanha eleitoral do PSDB. Ele contou que o consórcio OAS Mendes Júnior pagou 5 milhões e 400 mil reais. O ex-executivo disse que a OAS fez o repasse de 2 milhões e 300 mil reais para Mário Rodrigues Júnior, diretor de engenharia da Dersa, concessionária do governo de São Paulo e que fez o contrato do Rodoanel Sul. Carlos Lemos disse que se recorda que parte do dinheiro foi transferida na forma de doações eleitorais ao PSDB, registradas na Justiça Eleitoral, sendo que outra parte dos pagamentos foi feita em espécie. Já o ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Davi Barra, citou o pagamento de propina para a diretoria do metrô de São Paulo. No depoimento recente, em 25 de janeiro, ele disse que foi procurado pelo então presidente do metrô, Luiz Carlos Freise Davi, que cobrou que seria necessária a arrecadação de recursos na ordem de 2 milhões de reais. Ele disse que então combinou o pagamento na medida em que as obras do primeiro lote da expansão da linha 2 do metrô fossem faturadas. Flávio Barra contou ainda que a Andrade Gutierrez pagou 2 milhões de reais que seriam destinados a Eduardo Bittencourt, conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, que, segundo o depoimento, pediu 10 milhões de reais para cuidar da fusão dos consórcios das empreiteiras em obras do metrô. Os depoimentos dos ex-executivos da OAS e da Andrade Gutierrez confirmam outros pontos da investigação que começou com a delação da Odebrecht. Eles contaram que em 2007, ao assumir o governo do estado de São Paulo, José Serra determinou uma redução global de 4% nos contratos, o que foi feito. Mas a diminuição nos preços não parou com o esquema de propina, de acordo com os depoimentos. O ex-diretor da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, disse que Paulo Vieira Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado no inquérito como pessoa próxima ao então governador José Serra, também exigiu que as empresas efetuassem o pagamento a título de formação de caixa de campanha, no valor de 0,75% sobre cada faturamento recebido da Dersa. O senador José Serra disse que todas as campanhas eleitorais dele foram conduzidas dentro da lei, sob a responsabilidade do PSDB. O diretório estadual do PSDB declarou que jamais pediu a qualquer empresa vantagens em contratos. O ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo e atual secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, negou que tenha pedido recursos ilícitos. A Dersa, órgão responsável pela contratação das obras em São Paulo, disse que aguarda a conclusão das investigações e o ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. Mário Júnior, ex-diretor da Dersa e atual diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, não quis se manifestar. Paulo Souza, ex-diretor da Dersa, disse que nunca cedeu às pressões das empreiteiras. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos afirmou que acompanha com atenção os desdobramentos das investigações da Lava Jato.
Eduardo Bittencourt, ex-conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, disse que sempre atuou dentro da legalidade. A Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça. A Andrade Gutierrez disse que apoia toda a iniciativa de combate à corrupção. A OAS não se manifestou. A Queiroz Galvão não quis comentar. A Camargo Correia disse que fez acordo de leniência para colaborar com as autoridades de forma permanente. E nós não conseguimos contato com Luiz Carlos Freire Davi, ex-presidente do metrô de São Paulo. O volume de cigarros contrabandeados apreendidos em Mato Grosso do Sul dobrou este ano. Operações de repressão a esse tipo de crime se tornaram frequentes no estado. Mas uma apreensão esta semana chamou a atenção dos policiais. É a segunda maior do ano. 5 carretas bitrem com 2.200.000 maços de cigarros que estavam sendo levados para Rondonópolis, Mato Grosso. 4 motoristas foram presos. Os policiais ficaram surpresos quando foram verificar os documentos dos motoristas e descobriram que eles eram velhos conhecidos. Há menos de um mês já tinham sido presos aqui mesmo na região. Eles estavam dirigindo carretas iguais a essas também. E a carga, 2,5 milhões de maços de cigarros contrabandeados. A prisão anterior foi no dia 20 de janeiro. Jonathan Davi Divino Silva, Alessandro Aurélio Silva Souza, Plínio Alves Silva Machado e Vandir Júnior Bezerra Marques foram pegos na maior apreensão do ano no Brasil. Não estavam preocupados, né, e até de forma bastante debochada, né, dizendo que já fariam logo a saída, assim que saíssem, fariam um novo carregamento. Você também estava naquela, Alessandro? Semana passada foi, né? Semana passada. Foi dia 20. Não, dia 20. Dia 20 agora eu A audiência de custódia na Justiça Federal foi no dia 22 de janeiro. O juiz Dalton Igor Kita Conrado concluiu que não estavam presentes os requisitos para autorizar a prisão preventiva. O juiz ainda determinou fiança de 10 salários mínimos, mais de R$9 mil para cada um. Mas o próprio juiz reduziu a fiança para R$ 3.123 para cada preso, porque eles estão desempregados e não teriam condições de pagar mais. Os próprios presos contaram como saíram rapidamente da cadeia. Eu aqui deu sábado, chegando no sábado. No domingo, segundo dia, no corpo dele, 2 horas, 4 horas, foi eu vinha saindo. O juiz ouviu vocês e mandou soltar. Só que os contrabandistas saíram da cadeia e foram direto buscar outros caminhões para fazer mais contrabando. Os presos continuam detidos na carceragem da Polícia Federal em Campo Grande. A Justiça Federal já fez audiência de custódia e decidiu que eles vão poder ser soltos novamente com o pagamento de fiança de R$ 9.300 cada um. Mas desta vez, se eles pagarem a fiança, vão passar a ser monitorados por tornozeleira eletrônica. No México, 14 pessoas morreram num acidente com um helicóptero da Força Aérea que sobrevoava a região afetada por um terremoto. O terremoto foi grande, de magnitude 7,2. Causou danos e deixou mais de 1 milhão de mexicanos sem eletricidade. Mas, felizmente, não causou mortes, ao contrário do anterior, em setembro do ano passado, que deixou 370 mortos. O ministro do Interior, Alfonso Navarrete, tranquilizou a nação. O terremoto foi forte no litoral e gerou medo na cidade do México, ele disse, mas não há perda de vidas nem danos graves. Por uma ironia do destino, logo depois de anunciar que o terremoto não tinha matado ninguém, o ministro pegou um helicóptero com o governador do estado de Oaxaca, onde ficava o epicentro do terremoto, para visitar a área mais atingida. O helicóptero caiu sobre 2 vans, matando 14 pessoas. As autoridades sobreviveram. Estava escuro, sem eletricidade, estávamos dormindo nas vans com medo das réplicas contra os sobreviventes. O governador deveria trazer ajuda, mas olha o que aconteceu. Essa foi a ajuda. Entre os 14 mortos havia 2 crianças. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas na queda do helicóptero. O presidente americano Donald Trump e a primeira-dama Melania visitaram os feridos do tiroteio que matou 17 pessoas na Flórida esta semana. Trump disse que é muito triste que algo assim tenha acontecido. Mas quando uma repórter questionou sobre uma mudança na legislação sobre armas, ele foi embora sem responder.
A cerca de 70 quilômetros dali, centenas de pessoas fizeram uma manifestação hoje contra a atual política de comércio de armas e munição nos Estados Unidos. Alguns estudantes que sobreviveram ao ataque também participaram. Uma boa noite para você, ótimo domingo. Boa noite. Venezuelanos já formavam a fila. Quanto contasse até a hora? 299. Carmen migrou para cá há 3 anos. Por que está aqui, pergunto? Porque preciso de trabalho no Brasil para ajudar minha família. Porque não há comida na Venezuela, não há nada. O Programa de Assistência Emergencial aos Imigrantes, anunciado essa semana pelo presidente Temer, prevê uma série de medidas de proteção social nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Mas na pequena Pacaraima, os venezuelanos dormem na rua, em qualquer lugar que os proteja, ao menos da chuva e do sol. Alguns tentam arrumar emprego no município, mas a maioria vai para Boa Vista. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, alguns imigrantes fazem câmbio paralelo entre o real e o bolívar, a moeda venezuelana. É uma atividade ilegal, clandestina, mas não há qualquer fiscalização. Os cambistas agem livremente. Eu conversei com um agente da Polícia Federal que não pode ser identificado e também não tem autorização para gravar entrevista. Ele me disse que, apesar de o presidente Temer ter decretado estado de calamidade social no estado de Roraima, por enquanto, nada mudou no controle aqui da fronteira. 30 militares da Força Nacional de Segurança já estão há 1 semana em Pacaraima, mas até agora não começaram a atuar. O governo federal afirmou que o decreto de situação de emergência social não fecha a fronteira com a Venezuela, mas disponibiliza recursos para ajudar Roraima. Diz ainda que a Polícia Rodoviária Federal e o Exército já dobraram o efetivo no estado e que na segunda-feira mais servidores da Polícia Federal chegarão a Pacaraima. 54 cidades do estado de São Paulo fizeram hoje um mutirão de vacinação contra a febre amarela. A procura foi abaixo do esperado na capital paulista, onde falta vacinar mais da metade da população que vive em áreas de risco. 3 novas mortes foram confirmadas. As vítimas pegaram a doença na Zona Norte e nenhuma delas tinha tomado a vacina. Você vai ver a seguir o fim do horário de verão. 10 estados e o Distrito Federal vão ganhar 1 hora a mais. É que o horário de verão chega ao fim à meia-noite. Tchau, verão! Todo ano é assim. A gente tem um horário, por que a gente tem que fazer outro horário que é chato? Ter mais tempo para aproveitar um dia é perfeito. É sempre essa história de amor e ódio, que está mais uma vez chegando ao fim, no centro-oeste, sudeste e sul do país. Daqui a pouco, à meia-noite, os moradores dessas regiões têm que atrasar os relógios em 1 hora. Dá para aproveitar mais na balada e tal, né? Nesses 4 meses, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O novo ministério assume o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e da Secretaria de Segurança Pública, que hoje estão subordinados ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça continua responsável por desenvolver políticas preventivas de combate às drogas e programas de recuperação de ativos no exterior, cuidar de estrangeiros e refugiados, da defesa do consumidor e combater os cartéis. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada Estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país. Este é um anúncio que agora, acho que pela primeira vez, estou fazendo publicamente. Tanques e tropas do Exército voltaram a aparecer nas ruas do Rio hoje, mas esse reforço ainda não foi um resultado da intervenção federal. A presença de blindados e soldados era pela vinda do presidente Michel Temer à cidade. Também havia mais policiais na rua, mas segundo a Polícia Militar, o reforço já estava programado por causa dos blocos de carnaval e do desfile das escolas campeãs. Na prática, a intervenção federal só começa depois que o Congresso votar a medida na próxima semana. Por enquanto, prevalece a garantia da lei e da ordem, que desde julho autorizou as Forças Armadas a trabalhar com a polícia no combate ao crime aqui no Rio. Hoje, o Rio registrou mais violência.
Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio na Tijuca. Também na Zona Norte, este caminhão foi saqueado. Ainda de madrugada, bandidos explodiram este banco na Baixada Fluminense. Rotina que amedronta moradores e turistas. Esse final de semana nós estávamos com 100 pessoas para vir para cá. De 100 chegaram a 8. Qual o motivo? Violência, arrastão, mortes. É horrível, é terror, cara. É medo. A gente vive só com medo. Medo o tempo todo. A expectativa do governo federal é aprovar o decreto da intervenção na área de segurança do Rio até terça-feira na Câmara e no Senado. A deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, vai ser a relatora do decreto de intervenção. A escolha foi do presidente da Câmara, que disse que se os deputados comparecerem à sessão, o decreto pode ser aprovado já na segunda-feira à noite. Se tiver quórum, né? Nós estamos trabalhando para mobilizar, já que é uma questão urgente e a nossa obrigação é que entre segunda e terça-feira o Congresso, a Câmara primeiro e depois o Senado já tenham terminado essa votação. A sessão começa com a leitura do relatório, depois vem a discussão. Pelo menos 3 deputados podem votar a favor do decreto e 3 contra, cada um por 3 minutos. Encerrados a Eduardo Bittencourt, conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, que, segundo o depoimento, pediu 10 milhões de reais para cuidar da fusão dos consórcios das empreiteiras em obras do metrô. Os depoimentos dos ex-executivos da OAS e da Andrade Gutierrez confirmam outros pontos da investigação que começou com a delação da Odebrecht. Eles contaram que em 2007, ao assumir o governo do estado de São Paulo, José Serra determinou uma redução global de 4% nos contratos, o que foi feito. Mas a diminuição nos preços não parou com o esquema de propina, de acordo com os depoimentos. O ex-diretor da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, disse que Paulo Vieira Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado no inquérito como pessoa próxima ao então governador José Serra, também exigiu que as empresas efetuassem o pagamento a título de formação de caixa de campanha, no valor de 0,75% sobre cada faturamento recebido da Dersa. O senador José Serra disse que todas as campanhas eleitorais dele foram conduzidas dentro da lei sob a responsabilidade do PSDB. O diretório estadual do PSDB declarou que jamais pediu a qualquer empresa vantagens em contratos. O ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo e atual secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, negou que tenha pedido recursos ilícitos. A Dersa, órgão responsável pela contratação das obras em São Paulo, disse que aguarda a conclusão das investigações e o ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. Mário Júnior, ex-diretor da Dersa e atual diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, não quis se manifestar. Paulo Souza, ex-diretor da Dersa, disse que nunca cedeu às pressões das empreiteiras. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos afirmou que acompanha com atenção os desdobramentos das investigações da Lava Jato. Eduardo Bittencourt, ex-conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, disse que sempre atuou dentro da legalidade. A Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça. A Andrade Gutierrez disse que apoia toda a iniciativa de combate à corrupção. A OAS não se manifestou. A Queiroz Galvão não quis comentar. A Camargo Correia disse que fez acordo de leniência para colaborar com as autoridades de forma permanente. E nós não conseguimos contato com Luiz Carlos Freire Davi, ex-presidente do metrô de São Paulo. O volume de cigarros contrabandeados apreendidos em Mato Grosso do Sul dobrou este ano. Operações de repressão a esse tipo de crime se tornaram frequentes no estado. Mas uma apreensão esta semana chamou a atenção dos policiais. É a segunda maior do ano. 5 carretas bitrem com 2.200.000 maços de... A cura foi abaixo do esperado na capital paulista, onde falta vacinar mais da metade da população que vive em áreas de risco. 3 novas mortes foram confirmadas. As vítimas pegaram a doença na Zona Norte e nenhuma delas tinha tomado a vacina. Você vai ver a seguir o fim do horário de verão. 10 estados e o Distrito Federal vão ganhar 1 hora a mais. É que o horário de verão chega ao fim à meia-noite. Tchau, verão!
Todo ano é assim. A gente tem um horário, por que a gente tem que fazer outro horário que é chato? Ter mais tempo para aproveitar um dia é perfeito. É sempre essa história de amor e ódio, que está mais uma vez chegando ao fim, no centro-oeste, sudeste e sul do país. Daqui a pouco, à meia-noite, os moradores dessas regiões têm que atrasar os relógios em 1 hora. Dá para aproveitar mais na balada e tal, né? Nesses 4 meses, uma redução de 0,5% no consumo. Só que o valor economizado vem caindo de 2013 para cá. É que as pessoas vêm mudando de hábitos. O pico de consumo de energia no verão passou a ser no início da tarde, por causa do grande uso de ar-condicionado. E não mais à noite. Chegar em casa ainda com claridade já não faz tanta diferença assim. Técnicos do governo chegaram a sugerir o fim do horário de verão, mas com os reservatórios vazios, a conclusão foi a de que qualquer redução no consumo pode ajudar o sistema elétrico. E o próximo horário de verão já tem data marcada, 4 de novembro, e vai ser 15 dias mais curto por causa das eleições. Vamos falar agora de previsão do tempo, hora de conversar com o Tiago Scheuer em São Paulo. Muito boa noite, Tiago. Na região Nordeste a chuva não para, né? Tem alguma previsão de mudança? Pois é, né, Juliana? Situação crítica por lá. Boa noite para você, pro Heraldo e para todo mundo que acompanha a gente. Essa chuva ela só deve dar um tempo lá pro meio da semana que vem. Amanhã ainda vai continuar chovendo bastante no Nordeste, em parte do Norte. Tem um sistema ali deixando as nuvens de chuva estacionadas. Tanto é que já choveu acima da média, você vê aqui, ó, Minas Gerais também, Nordeste e Norte, onde você vê em azul. Isso contando 1º de fevereiro até ontem. Em compensação, na metade sul do Brasil, onde você vê mais em laranja, choveu abaixo da média nesse período. Por exemplo, olha só, Porto Alegre e São Paulo, abaixo da média. São Paulo é um caso aqui, ó, bem abaixo, só 15 milímetros, quando a média para esse mês, 222. Vitória e Rio Branco, aí sim, já passaram bem da média para o mês. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, você vai ver o próximo, os rios, né? O que acontece? Tanta chuva assim, na metade, né, lá norte do Brasil, você vê aqui, ó, o rio, por exemplo, o Rio Acre, tá quase aí no nível de inundação, assim como o Rio Madeira. E os bondes do tráfico continuavam aterrorizando a vida do carioca. A maior chacina da história do estado deixou 29 mortos. Policiais foram acusados do crime. O Rio, que já tinha 3 facções criminosas, viu o avanço das milícias. Você vai sentir uma mudança de conceito, né? O policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Até então só se apagou incêndio. Hoje o que nós estamos mais uma vez fazendo é criando ações emergenciais para combater uma situação que está ainda localizada. E nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido. 3 governadores e nenhuma solução. Em 2008, uma nova política de segurança pública foi criada no estado, as unidades de polícia pacificadora. As pessoas que estão trabalhando aqui fazerem disso aqui um grande laboratório. O Dona Marta será um caso exemplar para que possa ser reproduzido. Então, é passo a passo, de maneira responsável, sem oba-oba e com muita seriedade. Os índices de criminalidade diminuíram, mas a partir de 2013 começou uma nova escalada da violência. O que me preocupa muito é o tráfico voltar, tentar voltar. E o que preciso for para fazer, né, como nós fizemos lá, prendemos os bandidos, aprendemos armamento, a gente vai continuar a fazer. É um enfrentamento muito duro, mas a gente tem priorizado a segurança pública. O tráfico voltou, o dinheiro acabou. 30 anos não foram suficientes para se encontrar soluções. Os repórteres José Roberto Burnier e o Rogério Rocha foram até a fronteira do Brasil com a Venezuela. Todos os dias, 800 venezuelanos buscam refúgio aqui no Brasil. Nem bem o posto da Polícia Federal abriu e centenas de venezuelanos já formavam a fila. Quanto contaste até a hora? 299. Carmen migrou para cá há 3 anos. Por que está aqui, pergunto? Porque preciso de trabalho no Brasil para ajudar minha família. Porque não há comida na Venezuela, não há nada. O Programa de Assistência Emergencial aos Imigrantes, anunciado essa semana pelo presidente Temer,
prevê uma série de medidas de proteção social nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Mas na pequena Pacaraima, os venezuelanos dormem na rua, em qualquer lugar que os proteja, ao menos da chuva e do sol. Alguns tentam arrumar emprego no município, mas a maioria vai para Boa Vista. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, alguns imigrantes fazem câmbio paralelo entre o real e o bolívar, a moeda venezuelana. É uma R$1.000. O ex-executivo disse que a OAS fez o repasse de R$2.300.000 para Mário Rodrigues Júnior, diretor de engenharia da Dersa, concessionária do governo de São Paulo e que fez o contrato do Rodoanel Sul. Carlos Lemos disse que se recorda que parte do dinheiro foi transferida na forma de doações eleitorais ao PSDB, registradas na Justiça Eleitoral, sendo que outra parte dos pagamentos foi feita em espécie. Já o ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Davi Barra, citou o pagamento de propina para a diretoria do metrô de São Paulo. No depoimento recente, em 25 de janeiro, ele disse que foi procurado pelo então presidente do metrô, Luiz Carlos Freise Davi, que cobrou que seria necessária a arrecadação de recursos na ordem de R$2 milhões. Ele disse que então combinou o pagamento na medida em que as obras do primeiro lote da expansão da linha 2 do metrô fossem faturadas. Flávio Barra contou ainda que a Andrade Gutierrez pagou R$2 milhões, que seriam destinados a Eduardo Bittencourt, conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, que, segundo o depoimento, pediu R$10 milhões para cuidar da fusão dos consórcios das empreiteiras em obras do metrô. Os depoimentos dos ex-executivos da OAS e da Andrade Gutierrez confirmam outros pontos da investigação que começou com a delação da Odebrecht. Eles contaram que em 2007, ao assumir o governo do estado de São Paulo, José Serra determinou uma redução global de 4% nos contratos, o que foi feito. Mas a diminuição nos preços não parou com o esquema de propina, de acordo com os depoimentos. O ex-diretor da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, disse que Paulo Vieira Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado no inquérito como pessoa próxima ao então governador José Serra, também exigiu que as empresas efetuassem o pagamento a título de formação de caixa de campanha, no valor de 0,75% sobre cada faturamento recebido da Dersa. O senador José Serra disse que todas as campanhas eleitorais dele foram conduzidas dentro da lei sob a responsabilidade do PSDB. O diretório estadual do PSDB declarou que jamais pediu a qualquer empresa vantagens em contratos. O ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo e atual secretário nacional de Aviação Civil, Dário Lopes, negou que tenha pedido recursos ilícitos. A Dersa, órgão responsável pela contratação das obras em São Paulo, disse que aguarda a conclusão das investigações e o ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. Mário Júnior, ex-diretor da Dersa e atual diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, não quis se manifestar. Paulo Souza, ex-diretor da Dersa, disse que nunca ficou em primeiro lugar. Ano após ano, as autoridades sempre reconheceram que a situação era grave. Rocinha, 1988. Essa imagem foi o anúncio de Dias Difíceis. Salva de tiros para homenagear um bandido morto. A arma usada, um fuzil, até então era pouco conhecida. O tráfico de drogas se espalhava pelas comunidades do Rio. Atuar no sentido de combater o crime e a violência pelas suas manifestações atuais, que está aí levando a insegurança a todos, mas também, simultaneamente, cuidar das suas causas, porque senão será uma guerra perdida. Nós temos que ir às suas raízes e às suas causas. Grupos de extermínio formados por policiais e ex-policiais agiam principalmente na Baixada Fluminense. O crime organizado, ele está muito bem armado, com fixação muito forte em função de alguns anos da mais absoluta cumplicidade com as autoridades. Essa cumplicidade está rompida, como eu disse antes, digo agora, custe o que custar. Nós não vamos permitir que o crime organizado imponha seus padrões e seus costumes à população do Rio de Janeiro. Os bandidos começaram a atirar com fuzil bem antes do que a polícia. E os governantes entenderam que o fuzil do tráfico deveria ser combatido com o fuzil da polícia. A
PM começou a usar esse armamento nos anos de 1990. Na época, o Estado fez uma parceria com o governo federal para tentar reduzir principalmente o número de sequestros com a ajuda das Forças Armadas. O trabalho chegou ao fim e os bandidos organizavam comboios para roubar carros, para transportar armas e drogas. Cria-se uma nova sociedade dentro da sociedade, com nova escala de valor, com nova disciplina. Quer dizer, você tem razão. História é essa do traficante determinar que não abram as lojas porque um bandido deles foi morto. Quer dizer, essas coisas realmente agridem a ordem social desejável para a sociedade formal nossa. Nos anos 2000, bandidos atacavam postos de policiamento e os bondes do tráfico continuavam aterrorizando a vida do carioca. A maior chacina da história do estado deixou 29 mortos. Policiais foram acusados do crime. O Rio, que já tinha 3 facções criminosas, viu o avanço das milícias. Você vai sentir uma mudança de conceito, né? O policiamento ostensivo vai ser maior. Mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Até então só se apagou incêndio. Hoje o que nós estamos mais uma vez fazendo é criando ações emergenciais para combater uma situação que está ainda localizada. Se nós não abrimos mão e não concordamos